Hoje vou falar um pouquinho do editor de vídeo Shotcut, que está disponível no site oficial. O vídeo de hoje é praticamente um trabalho de verificação de fotos e conteúdos no Freepik, site especializado em fotos que pode ter PSD, imagens em vetores e fotos grátis. Apesar de ter a parte paga e conteúdos exclusivos da versão Premium e ser patrocinado pela Adobe, é um site que tem um bocado de conteúdo bacana para se explorar. Para quem tiver interesse, basta colocar algum termo, no caso eu vou colocar texturas, e definir o que eu quero, isso daqui eu não preciso, o tipo de imagem que eu quero, vou manter fotos e vou colocar gratuitos. Para quem precisa de um incentivo aí para achar alguma coisa, isso daqui é um bom caminho para achar bons trabalhos. Divirta-se, inscreva-se, veja os benefícios. Pelo navegador, busque no Google Shotcut e vai ter aqui a informação que você precisa. Apesar de estar em inglês, essa é a logo do Shotcut. O site oficial é bem completinho, tem uma série de informações interessantes, vale a pena ficar de olho nele. As compatibilidades, X264, que é formato MPEG, se eu não estou errado, tem o conversor MPEG, isso daqui acelera um pouco mais a exportação de vídeos. No download, versão atual, 22.01.30, que pode receber doações, isso é interessante, e é disponível para o Windows, Mac e Linux. E, acima de tudo, tutoriais de como aprender e usar o programa, que não vai ser o meu caso, eu apenas vou mostrar o que ele faz. Está aqui o programa funcionando certinho. Para quem conhece o programa Arquivo Novo, vai criar um arquivo que pode ser salvo. Neste caso, eu já salvei meu arquivo na pasta de destino, que é justamente a pasta dos vídeos alternativa que eu estou fazendo. Esse é o vídeo 15, mas não vai sair como vídeo 15 lá na lista, então só atenção nisso. Tem o arquivo MTL, que é o arquivo do Shotcut, e se eu quiser salvar por cima, só clicar em salvar. Nessa mesma pasta que eu fui no salvar como, tem uma outra pasta chamada Freepik, que são as imagens que eu tenho aqui. Para importar imagens, arquivo importar arquivo, abrir outro arquivo, que já tem outros vídeos aqui que eu vou usar certinho. E quando eu clico na pasta Freepik, eu tenho as imagens e clico em abrir, que é o que vai aparecer aqui embaixo. Para quem não sabe, o programa de edição de vídeo sempre tem uma tela principal de informação, que ela vai ter uma linha de tempo aqui embaixo quando for vídeo. Quando for imagem, ela apenas aparece a imagem pré-determinada. À direita eu tenho outras informações e aqui embaixo eu tenho outras situações específicas. O Shotcut trabalha com o sistema de filtros, que eu aplico em cima do vídeo ou da imagem. Todo editor de vídeo, como havia falado, tem também uma série de ícones em cima, que identifica o que fazer e o tipo de interface que você quer usar, o tipo de trabalho que vai precisar fazer de acordo com a sua necessidade. Que no meu caso eu vou manter o modo de edição, que é o que me interessa. Todo editor de vídeo também tem uma seleção de linha de tempo. À direita é o tempo total dela, para cima são as camadas. V significa vídeo. E se eu clicar aqui de adicionar faixas, de operação de faixa, adicionar áudio, ele vai ter áudio 1, áudio 2, áudio 3 aqui embaixo, acrescentando informações de áudio. Toda vez que eu coloco um arquivo de vídeo, por exemplo, vou pegar aqui a abertura do canal, como esse vídeo aqui não tem áudio, não apareceu a linha de áudio aqui embaixo. Mas todo vídeo que tiver áudio, vai aparecer uma linha aqui embaixo. Se eu quiser colocar áudios diferentes, acrescento linhas diferentes. Prestem atenção também ao número desse áudio, tá? Número da camada. A1 está vinculada a V1, V2 está vinculada ao V2 e assim sucessivamente. Posso ter também camadas sem qualquer tipo de vínculo,
e posso ter camadas de áudio sem vínculo com camadas de imagem. Quem trabalha com edição de vídeo, edição de imagem no caso, sabe que quanto mais para cima tiver, mais perto do olho ela estará sobreposta. Quanto mais próximo estiver da variação entre as camadas, entre vídeo e áudio, mais para baixo ela estará criando sobreposição de imagens. Então tudo bem. A partir do momento que eu defino a minha imagem, atenção nisso aqui. Quando é camada de vídeo, ele tem um tempo limite, que é o tempo total do vídeo. Quando eu coloco uma imagem qualquer, ela pode ter qualquer tempo. Por que isso acontece? Porque o vídeo é uma imagem em movimento. A imagem não. A imagem fixa, ela vai ficar parada e pode ficar com pano de fundo a qualquer momento, em qualquer local do meu vídeo. Quando eu coloco a sobreposição de imagem, acontece o efeito de mudança de imagem por cima dos meus arquivos. E podendo assim criar diversos efeitos, sejam eles transições ou apenas cortes secos. Corte seco é quando há uma mudança brusca de uma imagem para outra. Quando tem esse fade, essa transparência e sumiço de imagem de uma tela para outra, isso eles chamam de fade in, fade out. É entrada, fade in e fade out, saída. É transparência, sobreposição de imagem. É uma transição. Quando eu tenho a mudança crítica, ou seja, sem perceber essa transição, isso é o corte seco. Independente do tipo de vídeo que eu esteja trabalhando, se é vídeo ou se é uma sobreposição de imagens e acontece essa mudança. Para colocar os filtros, e aí filtros são diversos, eu tenho que entender o seguinte: existem os filtros que eu mais uso, os filtros apenas de vídeo e os filtros apenas de áudio. Como não tem camada de áudio, isso daqui vai embora. Outra função que é interessante é poder, dentro desses dois conjuntos de vídeo, selecionar os meus prediletos, que vai aparecer nos favoritos. Eu vou colocar tamanho, posição e girar. Tá? Quando eu clicar aqui no menos, ele deleta. Aqui no mais, seleciono, clique e arrasto para cima da minha imagem. É essa imagem daqui que está selecionada, ou seja, essa imagem de campos. No meio do filtro aplicado, eu tenho uma âncora, uma alça que eu posso deslocar pela tela. Posição x e y, tamanho x e y. Posição x e y, altura e largura. Tamanho x e y, altura e largura. Nas pontas eu posso crescer para os dois lados ao mesmo tempo. E isso facilita. Dependendo do tamanho que eu tenho, na setinha de voltar, o Ctrl Z nem sempre funciona, isso é muito ruim. Eu volto à posição normal do meu objeto com relação ao filtro que eu coloquei. Neste caso, vou clicar na ponta, Ctrl selecionado, que ele mantém o dimensionar proporcional, ou seja, para os dois eixos, x e y, ele muda o tamanho da imagem. Atenção, quando eu fiz o Ctrl Z, sumiu a outra imagem daqui, que tinha uma segunda imagem. Onde é que ela está? Lista de reprodução, vou pegar a imagem de novo, clique e arrasto, coloco na camada e no pedaço de linha de tempo que eu quero usar. Quando eu coloco essa imagem, de novo, volto em filtros, defino qual é o filtro que eu quero, que no caso é o tamanho, posição e rotação, que no caso é esse girar, que está aplicado na imagem que eu selecionei na minha linha do tempo. Quando eu seleciono uma outra imagem, some o filtro. Neste caso, clico na ponta e vou crescer para ficar centralizado. E isso facilita. Se eu quiser mudar a posição, a distribuição das pessoas pela imagem, também posso. E se eu quiser aumentar, porque o programa me permite isso. Pô, mas eu não estou vendo a alça, como é que eu faço? Eu estou perdido. Calma. Calma, se eu pegar aqui entre as duas áreas de trabalho, eu posso aumentar e diminuir as áreas de trabalho que eu estou trabalhando. E dependendo da situação, eu consigo enxergar o que está acontecendo. E aí volta-se ao objeto, volta-se a existência dessas alças. Como o programa está me sacaneando e meu mouse também não está lá dos melhores, eu vou crescer um pouquinho mais e vou reposicionar. Sempre que esse local estiver aparecendo, significa que é o centro da imagem. E se eu tirar o filtro, clicar aqui no negativo, ele vai voltar com o formato original. Percebam também que a minha tela é esse retângulo aqui. E que nenhuma coisa está acontecendo aqui à direita. Por quê? Porque essa parte à direita é a exportação. Ou seja, todo vídeo que eu estiver trabalhando, eu posso transformar de um projeto
em execução para um vídeo para ser usado mais à frente. E aí eu mando exportar nesse botão de exportar e eu vou definir uma série de configurações do vídeo. Tamanho, qualidade, velocidade, quadros por segundo, isso tudo tem influência. No caso, neste caso aqui específico, o meu vídeo está configurado para 720p, porque é uma qualidade razoavelmente boa e porque o final não fica tão pesado com relação ao 1080p. Coloquei o objeto, no caso a imagem, e ambas as imagens estão com um filtro selecionado. Só que existe um detalhe. Para fazer a sensação de transição e não esse corte, existe esse pontinho aqui. O que é isso? Criar quadro-chave, ou seja, dentro da minha linha do tempo, que é isso aqui, cada trabalho de vídeo tem uma linha do tempo, o tempo total dessa linha vai ser a quantidade de coisas que eu coloco nela, e dentro da linha do tempo eu tenho camadas. Dentro da camada vem cada objeto que eu preciso usar. O objeto recebe o efeito, e eu quero um efeito de, por exemplo, brilho. Eu vou colocar brilho, vou aumentar o brilho nessa imagem de campos. Percentualmente falando, eu ganho ou diminuo, de volta aos 100%, para entender. Quando eu clico nesse reloginho, eu estou criando dentro da minha imagem, que ela tem um tempo pré-definido, criou-se um ponto aqui, que nesse exato momento tem um quadro-chave. Se eu diminuir para trás, se eu jogar para trás esse quadro-chave, ele volta no tempo da imagem. Se eu jogar para frente, ele volta no tempo da imagem. O quadro-chave pertence à imagem. Selecionei a imagem, peguei o filtro, mas apliquei o filtro de brilho, e quando eu clico no reloginho, ele entra no quadro-chave. Eu posso clicar, como a minha imagem dura 5 segundos, isso é padrão em todos os programas de edição de vídeo, todas as imagens quando se coloca na linha do tempo vão ter 5 segundos de duração, eu posso criar novos quadros-chaves. E isso eu tenho que estar dentro da imagem. Toda vez que eu clico em quadro-chave, clico no reloginho, quando eu estou nessa linha do tempo. Se eu quiser deletar o quadro, clico no quadro, apago ele. Se eu clicar nele e clicar delete, nem todos os programas vão aceitar como sendo um delete. Eu deletei a imagem inteira. Então, Ctrl Z, clico na imagem, que é o que me interessa, e volto lá no quadro-chave, porque é onde está o efeito. O que deveria ter acontecido e não aconteceu. Como eu não mexi no efeito, clico nele, vou lá, está aí, funcionando. De novo, em 2 segundos, 2,5, minha imagem tem 4 segundos, né? Só tirar essa dúvida, sim, tem 4 segundos. Em 2, que é o meio, clico, um novo quadro-chave. O da esquerda, que é lá no início, eu vou jogar para 0. E o da direita, que é lá no final, eu vou jogar para 0. Se eu quiser deletar o quadro-chave, eu posso chegar aqui e, pronto, deleto. Clico nele, deleto na lixeirazinha. Quando eu volto para posição e deslocamento, posso fazer o mesmo tipo de trabalho. Aonde? No tamanho da imagem e na rotação da imagem. Por exemplo, eu quero que a minha imagem comece aos 3 segundos, a 1 segundo em negativo. E quando chegar a 2 segundos, ela fica normal. Com 3 segundos, ela volta a ficar negativa. Lá no final da linha do tempo, eu vou ter uma rotação. Como a imagem, esse ponto, como este ponto veio para baixo, ele rodou ao contrário. Eu quero ele para cima. Por quê? Porque ele vai começar de um jeito, vai virar e vai continuar girando até acabar a linha do tempo dessa imagem. Voltei à linha do tempo e posso ver como é que ficou o meu efeito aplicado. Ficou rápido? Óbvio que ficou, mas é só para mostrar como é que funciona o efeito. No caso dessa imagem de pessoas, eu vou colocar um outro efeito chamado balanço de brancos. O que significa que eu vou equilibrar a quantidade de azul para um lado ou amarelo para o outro. Quando eu crio tons amarelos, eu estou criando aquele efeito de sépia. Deletei o efeito, vou colocar de novo balanço de brancos. Posso também selecionar com o conta-gotas qual é o branco que eu estou usando.
e dele criar o balanço. Se eu coloco uma foto mais azulada, lembra o inverno. Se eu coloco mais amarelada, pode ser fim do dia ou verão. Que no caso eu vou deixá-la bem mais azulada. Isso me ajuda. Também fiz outra coisa que vai me ajudar aqui para mostrar como é que funciona. Salvei o arquivo, nunca se esqueçam de salvar arquivo. Abrir, tem um arquivo de áudio na minha pasta que eu tive que colocar aqui para fazer funcionar. Quando eu importei, ele reconheceu o áudio. Mas não era o que eu queria. Onde é que você colocou esse áudio? Deveria ter aparecido o áudio aqui. Abrir. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Clicar e arrastar. Foi. Agora veio o que eu queria. Toda vez que eu crio um arquivo de áudio, ele fica na linha de áudio. Isso é bom. Se eu quiser diminuir esse áudio, também posso diminuir. Se eu quiser cortar esse áudio, posso cortar com essa ferramentazinha aqui pequenininha. E ele dividiu meu áudio em dois. Toda vez que eu estou trabalhando em áudio, posso aproximar e ver como é que está a linha de áudio aparecendo na minha frente. Posso também aumentar o tamanho da faixa, que isso me ajuda a enxergar o que eu estou fazendo. E aí sim eu posso aumentar e diminuir meu áudio. Cliquei no objeto, isso vale para vídeo, para áudio e para imagem. Arrastei para a direita, desloco ele pela linha do tempo e a linha do tempo cresce caso ele passe. Se eu clico e arrasto no arquivo, à esquerda, se tiver algum conteúdo, ele vai crescer. À direita, mesma coisa. Se tiver algum conteúdo, ele vai crescer. Se eu quiser diminuir, eu clico numa das extremidades e diminuo. Isso facilita o meu trabalho na hora de definir o tamanho das informações que eu tenho disponíveis. Posso fazer sobreposição de áudio, posso colocar esse áudio vinculado a essas duas imagens, não tem problema nenhum, mas eu vou mantê-los separados. E aqui está o Alternativas acontecendo. Vou pegar o encerramento, que para mim tem que ter, senão não tem graça. Vou colocar o áudio quase inteiro. Lógico que não vai ser inteiro, porque também não dá, né? Senão fica muito grande. Já houve um negócio estranho. Calma que eu já chego lá. Ctrl, rodela do mouse para frente, aproximo, para trás, afasto. Agulha, clico nela, arrasto para a direita, mudei a posição da imagem, a posição da visualização do vídeo em relação ao tempo total de trabalho. O objeto está aqui, tem uma menina aqui no fundo, vou aplicar um outro efeito. Chroma Key, simples, que eu quero tirar o fundo branco. E tirou ela inteira, né? É loucura. E nela também vou aplicar transparência, tamanho, saturação, ruído. A saturação é um negócio legal que ele tira as cores do objeto, mas no meu caso eu quero opacidade mesmo. Opacidade. É isso aí, o que eu queria acontecer. Clico duas vezes, eu quero criar o ponto. Lembram disso aqui? No máximo opacidade. Então, crio um novo ponto. Vou deixar um tempinho aqui, mais para frente, final do vídeo, crio um novo ponto. Vou tirar a opacidade, ótimo, criou a transparência que eu precisava. E aqui atrás outro ponto, diminuir, criou a transparência que eu precisava. Voltei para a linha do tempo. Na hora que eu for ver o meu objeto, funcionou do jeito que eu queria. E vou colocar também o tamanho que eu quero que eu quero essa imagem, ocupando o espaço inteiro da tela. Vou reposicioná-lo e vamos testar. E é isso aí. O vídeo está pronto. Posso também trabalhar em decibéis. Eu quero menos 6 decibéis para facilitar o meu trabalho. Percebam também que eu peguei o final da minha imagem e aumentei o tamanho dela. Vou colocar mais uma aqui. Eu vou mostrar uma outra coisinha pequenininha, pequenininha. Diminuir o tamanho das imagens. Cresci uma para um lado, cresci outra para o outro e vou fazê-las uma se sobrepor à outra. Que ele vai criar, o programa cria automaticamente uma transição. Isso é ótimo, porque ajuda a fazer certos efeitos com maior facilidade, podendo aumentar até o tempo do efeito, sem mudar muito o resultado final. Isso é bem legal. Ainda posso colocar de volta na imagem, tamanho, só para sair o fundo da onde ele está. Corte simples, corte seco, imagem, com ajuste de tamanho e cor, brilho. Outra imagem, outro corte seco, uma transição entre duas imagens e outro corte seco, mostrando a variação.
terminar, faltou a coisa mais importante. Como é que eu vou fazer esse vídeo exportar? Clico em exportar, seleciono o tipo de arquivo que eu quero, que no caso eu vou deixar H264, que é o arquivo MP4. Aqui eu vou colocar a saída, tem uma série de configurações aqui, que no caso eu vou deixar como MP4 mesmo. E tem também uma opção de definir o local, tanto na linha do tempo, quanto no local que ele tem que ir. Redefinir e exportar arquivo. Ó, tá aqui, certinho, bonitinho. Alternativas shortcut, modelo. Quando eu definir isso, ele aparece aqui do lado e vai exportando normalmente, o que é uma mão na roda na hora de ver o resultado final. Dependendo do tamanho do vídeo, vai ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido. Isso tudo por conta da quantidade de efeitos também que tem aqui em cima. Posso colocar texto, posso colocar outras coisas. Pô, é bem bacana, o programa é cheio de alternativas. Muito bom, por sinal. E nunca se esqueça de salvar o arquivo. O programa é cheio de recursos, como havia falado, demonstrei alguns deles. Está bem organizado, é interessante. Só trouxe esse programa de volta justamente porque eu sei que nem todo mundo se adapta ao Kdenlive. Durante algum tempo eu realmente usei o Shotcut como ferramenta principal de edição, mas tem algumas coisas nele que eu não gostei. É mais leve do que o Kdenlive, mas o Kdenlive é mais completo, então eu prefiro o Kdenlive. Mas não significa que não funcione, pelo contrário, é muito bom. Ele é até melhor do que o OpenShot. O mundo open source tem uma série de situações boas, situações agradáveis, que tem soluções funcionais. Não é tudo que as ferramentas proprietárias dão, óbvio que não dão, não vão ter isso nunca, mas ao mesmo tempo já suprem bastante as demandas. Então, para quem é amador, para quem é iniciante, para quem quer estudar, para quem quer ter uma alternativa que não dependa de um recurso financeiro muito grande, está aí uma alternativa que vale a pena ficar de olho, veja os tutoriais. Brasileiros que estejam aí aprendendo a editar, aprendendo a fazer trabalho, se dediquem um pouco mais de tempo para fazer bons tutoriais dessas informações do Shotcut. Tem brasileiros sim no YouTube, mas não vejo tanto brasileiro em outros serviços como a COS TV para ensinar programa de vídeo, ou o Odyssey, que o canal também está lá, então pô, corre atrás disso, que tem coisa lá também. Não tem motivo para não fazer, pelo contrário, eu tenho motivos de sobra para fazer, só não tem recursos, condições. E deixa a corda aí esticada para quem, ó, vai lá, dá um gás aí, porque vale a pena. Esse é o vídeo de hoje, esse é o vídeo das alternativas que já estava devendo há algum tempo, e até o próximo. E hoje está uma obra chata aqui, cara, é incrível como é que eu consigo ter azar na hora de gravar esses vídeos. Também é interessante que, até onde eu soube, ele funciona em 32 bits, ou seja, há muito tempo já não temos processadores de 32 bits, e no entanto ainda estão fornecendo recursos para 32 bits, o que são processadores antigos, de mais de 10 anos atrás. Em termos de eficiência, perde-se bastante, mas não limita os usuários. Em termos de disponibilidade, é uma ótima forma de manter estudos. Então fica aí como uma dica interessante. Pô, Thiago, mas o padrão é 1080. Tudo bem, não tem problema 1080. Eu prefiro trabalhar um pouquinho mais leve, por conta de espaço no meu computador e por conta de velocidade de transmissão da informação. Tem gente que não vai ter internet de alta velocidade. Tem gente que não vai ter um celular possante. Então coloca uma qualidade menor numa internet menor, que ele vai ter a mesma qualidade que alguém que tivesse uma internet maior teria. Se é que vai chegar em alguém que tem qualidade boa, porque muitas vezes pode não chegar. Então deixa para quem precisa de conteúdo de qualidade menor, porque o dispositivo ou a internet não são fortes o bastante. Se quiser algum dia não tiver computador suficientemente poderoso para rodar um Kdenlive ou um Shotcut, o OpenShot também existe, e apesar de ser bem menor em questão de recursos e bem mais leve também, ele é uma ótima alternativa. Então fica aí como dica, além dessa ferramenta do Shotcut.